Estamos aqui começando a aula, com a apresentação da Cristiana sobre o personagem. Aqui. Aí a mesma coisa, Cris, você me avisa quando for para passar os slides, porque eu vou estar em modo apresentação, não vou estar enxergando a tela, tá? Tá bom. Pode ficar à vontade. Bom dia, Eva, professora. A gente ficou com... Eu e Tainara ficamos com a parte de personagem, né, que é um dos nossos temas principais. A Tainara talvez teve problema de internet, mas eu acredito que ela vai fazer o vídeo. O personagem, né, pode passar, professora. Faz essa relação, né, na literatura, nas narrativas no geral. A construção dele requer elementos, né, como construção narrativa no geral, como enredo, espaço, tempo e o personagem a qual vou falar, são, na verdade, são seres reais ou fictícios que participam da história. Na literatura, ela é mais criativa, né? Ele pode ser uma pessoa, um animal, algum objeto da mitologia, né? O fantástico, mas eu não sei se quis fazer relação aqui ao fantasma, né? Ou um objeto personificado, o mesmo sentimento. Quando comecei a pensar em personagens, acreditava eu que seria tanto uma atividade bem mais tranquila, né? Porque a gente fala em personagem, a gente já lembra logo de todos que participam ali daquela trama, né? Mas o personagem vai muito além disso, principalmente na literatura, algo assim de extrema importância, e as literaturas com personagem, ou qualquer texto com personagem, atrai muito mais do que um texto, né, que tenha só referências à paisagem, alguma coisa no geral. Então, o personagem ele é a estrela, né, da narrativa, né, do enredo, de tudo que faz parte da narrativa, da literatura. E eu trouxe algumas figuras só para ilustrar, porque muitas vezes a gente pensa em personagem, fala só em um homem ou uma mulher, ou algo assim, né, mas tem personagens, diversas narrativas que trazem muito a questão do herói, né, do anti-herói, o vilão, tem, como no caso lá do Monteiro Lobato, que tem a Emília, que é uma boneca de pano, né, que fala, que tem argumentos, então o personagem ele traz muito isso. E em alguns textos que li sobre a questão do personagem, ele traz muito isso do personagem trazer referências humanas, né, sentimentos, ele fala muitas vezes não, mas o personagem tem que ter, né, essa referência diferente, e não só, por exemplo, se coloca tem os filmes, principalmente os filmes das princesas, tem tipo Bully que canta, né? Tem passarinhos que cantam. Então são personagens que são animais, mas são personificados, né? São animais que têm um objetivo ali. Pode passar, professora. Eu vou para só um minutinho, Cris, porque alguém entrou e eu vou aceitar rapidinho, tá? Tá bom. A Paty conseguiu entrar. A Alessandra também. Aqui. Obrigada, vou passar. Pronto. Eu vou falar agora sobre os tipos de personagem, que é importante a gente classificar. Vou falar sobre o protagonista e o coprotagonista. O protagonista, como vocês sabem, né, é o personagem principal ali que narra a história, que faz parte de toda, né, o contexto da história, o foco narrativo, e ele tem também a questão que é mais importante, né, que é o foco da história, na verdade, e a apresentação dele nem sempre é em toda a história, mas, né, faz referência ao personagem principal.
E nem sempre é o herói ou a pessoa, o bonzinho da história, né? Muitas vezes o protagonista pode também ser a pessoa que tende a ser um vilão, mas se ele é o principal da história, ele é o protagonista, né? Independente de ser o bonzinho, o herói, porque muitas vezes na cabeça da gente sempre o protagonista é o herói, né? O bonzinho que vai dar tudo certo, vão ser felizes para sempre, né? No final, mas cada história tem o seu protagonista. O co-protagonista que ajuda a enriquecer a história, né? Permitindo as diferentes abordagens do tema central, mas que sem eles a história também não tem tanta, né, elegância quanto com os coprotagonistas. E tem algumas menções que a gente ressaltar no nosso tempo atual, né, para depois a gente entrar em relação ao texto. Por exemplo, lendo sobre protagonista e coprotagonista, a gente faz menção também, por exemplo, a um clássico, que é o Chaves, né? Todo mundo conhece o Chaves, e o Chaves é o protagonista, né, da história ali contada. Mas, em muitos episódios, sem, por exemplo, o Kiko, a Chiquinha, o Seu Madruga, a Dona Florinda, a história não seria tão interessante, né? Seria só uma pessoa ali contando e trazendo a sua história. Então, fazer menção ao co-protagonista e aos demais personagens. Pode passar, professora. O antagonista, que geralmente é aquele que tem uma opinião diferente do protagonista, né? E que traz ali o outro lado da história, né? Sempre tem dois lados, assim, um vilão ou um herói, mas que tenham vilões nessa questão do antagonista. O oponente, que é o cúmplice do antagonista, né, que eu entendi como oponente, tipo, sempre precisa, o antagonista ele sempre precisa de alguém que acredite também na ideia dele, que é contra o protagonista, né, a maioria das vezes. E o coadjuvante é aquele que auxilia no desenvolvimento da trama também, tem as funções aí relacionadas à história principal, e tem a sua importância. Alguns textos falam menor importância, mas eu acredito que tenham sim a importância na trama, né, que trazem ali, fazem a pessoa, né, fazer maior relação a tudo que acontece, né, com mais personagens. Então o coadjuvante é importante, e quando a gente lembra de coadjuvante, a gente lembra, por exemplo, do Oscar, né, quando vão ali entregar uma estatueta à atriz que foi coadjuvante. Então, quer dizer o quê? Que ela não foi o papel principal, né, mas na atuação dela, assim, foi onde chamou mais atenção do que até a própria história do protagonista. Então, o coadjuvante, ele é importantíssimo. Eu fiz algumas relações, né, quando fiz a leitura, a gente faz algumas relações ao decorrer também da trama, na leitura, e eu fiz essa classificação dos personagens, do que eu entendi também, porque a história ela é muito grande, né, e traz diversas narrativas ao longo dela. Pode passar, professora. E eu trouxe aqui a classificação a partir do livro que a gente leu, né, sobre o Torto Arado, e para mim, e para minha colega também, que a gente fez a classificação, os protagonistas são a Bibiana e a Belonísia, né, que são as irmãs. Elas vêm ali ao decorrer da trama, trazendo toda a história, e elas aparecem nos 3 períodos, né, do texto. A coprotagonista, os coprotagonistas, né, que são muitos, coloco aqui como a Dona Ana, que é a avó delas, que ela aparece tanto no início, como aparece também fazendo a relação à história do início, né, da vida deles no fim. O seu José Alcindo da Silva, que é o nome, né, real do Zeca Chapéu Grande, que é o pai, né, a liderança ali daquele povo, e também que foi o curandeiro, né, que eles chamam assim, a Salustiana Nicolau, que é a Salu, a mãe delas, o Zezé, o irmão, a Domingas, que é a irmã mais nova também, e o Severo, que eu acredito que teve um papel muito importante, o primo, o marido também, né, da Bibiana, e faz essa relação.
Pode passar, professora. Um pouquinho. Rapidinho. Aqui. E já o antagonista, que, ao meu ver, assim, foi o que traz, assim, como visão diferente, como o próprio, né, vilão, nesse caso, o Sultério, que é o gerente, nós colocamos aqui, a família Peixoto, né, que é a família que ali, tipo, uma espécie de escravidão que faz com aquele povo, e Salomão, que lá no fim aparece que é o novo dono, né, da fazenda, e também o suspeito da morte de Severo, do mandante, né, devido os contextos ali. E o oponente, que é o cúmplice, eu coloquei aqui a polícia, né, que o personagem, não traz assim o nome do personagem, não traz referência, mas assim, quando eu li, né, sobre o oponente, eu pensei, quem ajudaria na mesma ideia, porque a polícia, na verdade, não resolveu o caso da morte de Severo, eu entendi que eles seriam ali cúmplices, né, nessa ideia do que os antagonistas colocam aí. Coadjuvante, que são também personagens importantíssimos, eu coloquei o Servô e a Ermelina, que são os tios e os sogros, né, nesse caso. A Carmelita, que aparece lá no começo, aparece também no fim, né, no contexto, é a irmã, né, do Zeca Chapéu Grande. O Saturino, que é o compadre, o pai da Crispiana e da Crispina, que aparecem no começo, ele também aparece lá no fim. O Aparecido, a Maria Cabocla também, que foi uma personagem que me chamou muita atenção, né, pela vivência ali, nesse sentido da violência, né, há tanto tempo, as mulheres sofrendo, né, mulheres sendo violentadas de várias formas. O Aparecido, que é esse marido, né, violento de Maria Cabocla, e a Dona Lourdes, a professora, que também foi uma personagem que apareceu ali, que me chamou a atenção. Tônia, bem falada, né? Ela é a vizinha, mas assim, não traz nada sobre ela, mas é Tonha e tal, a vizinha que sempre aparece, que sempre conta alguma coisa. E o Tobias, que eu fiquei em dúvida, né, em relação ao Tobias como personagem, eu falei, poxa, mas o Tobias tem um pensamento, mas ele não é o grande vilão da história, né? Ele foi um personagem, ele foi um vilão, mas que foi um personagem que, né, teve os altos e baixos. Ele chegou, né, como todo mundo, né, para trabalhar, teve ali, através da bebida, né, os seus altos e os seus baixos, né, e acabou morrendo. Foi um personagem rápido até na história. O Fusco, que é o cachorro, né, o animal de estimação que aparece lá no começo e fazem menção dele também ao decorrer da história, na segunda parte. O Inácio, a Flora, a Maria e a Ana, que são os filhos, né, de Bibiana e Severo. Eu fiquei em dúvida também quando fui colocar os personagens, será que eles são co-protagonistas? Mas eles aparecem ali tão pouco e, né, e acabei colocando eles aqui, classificando eles como co-protagonistas. No final, o Inácio aparece mais, mas também, para mim, ele não, né, tem tanta relação com a trama toda. Mas foi isso, professora. Eu coloquei um pouco do que tem mais, com certeza tem muito mais personagens, dava uma página de personagens, mas os que mais me chamaram a atenção nessa classificação, né, trazer um pouco do que eles são, foram esses. A Crispiana e a Crispina, elas são os personagens também que trouxeram muita lembrança para mim da relação ali no interior, né, que são ali as gêmeas, o pai ali viúvo, né, e as gêmeas engravidaram muito cedo, e aquela coisa do falatório entre todos eles, né, da vergonha e tudo, me fez lembrar também muita coisa, e vários desses personagens fazem muito sentido, né, ao decorrer da trama, fazem muito sentido no fim,
E parece que é algo bem atual, né? Parece que a trama toda, a partir desses personagens, a gente entende a importância, assim, dos personagens, porque ao final a gente começa a entender o quanto é uma trama que não é tão velha, apesar de que, né, o livro não é tão velho, mas que traz a menção a personagens aí que até hoje, né, histórias que até hoje acontecem do mesmo jeito, né? Mas eu acho que eu passei a compreender, né, a importância dos personagens, a importância de mostrar também que tem, né, todo um lado, né, não tem só uma visão, não tem só um pensamento, que é das protagonistas, tem também os antagonistas, tem também, né, aqueles que pensam igual, eles, bom ou ruim, mas que pensam igual, e tem toda uma mistura, né, para poder a trama começar a desenrolar e fica muito mais, né, assertiva, fica muito mais interessante a partir dos personagens. E é isso, professor, eu acho que o tempo também. Tudo certo, Cris. Parabéns pela apresentação. Estou bem contente. Estou bem satisfeita com a sua apresentação. Eu acho que foi bem naquilo que eu queria mesmo. E eu queria fazer algumas observações. Primeiro, parabéns, já apresentou tudo certo. Você fala que fica em dúvida com a questão do Tobias, com a classificação de alguns personagens. E é verdade, Cris. Essa classificação ela é muito volúvel. Gente, só um minutinho, tá acabando a bateria do computador aqui, rapidinho. Eu vou pôr. Pronto. Então, essa classificação, como a Cris falou pra gente, ela é muito volúvel e depende muito da análise. Então, uma pessoa pode considerar um personagem coadjuvante e outra pode considerá-lo até próximo do protagonista mesmo, como ela falou. Então, tá certinha essa análise, a nomenclatura que você trouxe está correta. E eu fiquei feliz que você percebeu isso, que os personagens eles enriquecem a trama e a complexidade. E ontem no grupo, quando você comentou, olha, eu quero ser escritora, mas eu acho que é tudo muito mais complexo. Isso mesmo, Cris, seja escritora, você está aprendendo muito mais. E quanto mais você aprender, melhor vai ser seu romance, seu livro, sua poesia, você tem tudo para isso. Então, quando você estiver escrevendo seu romance, quando você começar a pensar no protagonista, no oponente, tudo isso vai enriquecer seu trabalho. Eu estou bem contente, bem satisfeita com o trabalho, acho que é por aí mesmo. As colegas têm algum comentário, alguma pergunta? Alguma pergunta, alguma coisa, gente? Então, parabéns, Cris, excelente trabalho. Patrícia, o seu pode ser o próximo grupo do Foco Narrativo? Meninas. Cléo. Oi, tá me ouvindo, professor? Agora tô. Pode ser o seu do Foco Narrativo? Pode, tá? Eu não tô vendo. Ah, tá aí, a Carol. Carol tá aí. Eu tô aqui na universidade hoje e veio um menininho comigo que tá bagunçando. Eu vou trazê-lo para dentro da sala e já volto. Vocês vão usar a apresentação, Paty? Você precisa de ajuda? Professora, eu enviei no seu e-mail, não sei se chegou. Meu e-mail. Vamos ver aqui que eu não vi ainda. Qual e-mail você mandou? E agora? Recebi aqui da universidade. Achei. Você quer que eu passe os slides também? Por favor. Ok.
Fala aí para as meninas, Murilo, que ela vai apresentar o trabalho. Vem cá. Esse é o Murilo, gente, o irmão mais velho da Milena. Fala oi. Murilo, tudo bem, queridão? Tá falando aí para você. Isso. Agora Oi. senta lá que as meninas vão apresentar o trabalho. Vai lá. Já tá aqui, Paty. Deixa eu ver se eu consigo conectar um fone aqui, fica melhor para mim. Isso. Eu vou falar igual eu falei para a Cris. Eu vou apresentar aqui, então você vai me avisando quando passa o slide, tá? Que eu não vou estar vendo vocês. Abrindo aqui. Foco narrativo. Ok. Carol. Oi. Opa. Peraí que o mouse deu um probleminha aqui, eu acho. Vocês conseguem me ouvir? Consigo ouvir sim. Eu não consigo ouvir vocês. Não? Peraí. Calma aí. Não me escuta? Não? Agora, você escuta? A Paty caiu. Bom, os slides dela estão aqui. Carol, você quer começar a apresentar sem a Paty? Você quer esperar por ela? Vou só mandar uma mensagem para ela que talvez foi a internet que ela saiu para entrar de novo. Tá bom, a gente aguarda. A apresentação está aberta. Cléo, seu seminário tá aqui também, tá? Sua apresentação está aqui comigo também. Cléo, você vai apresentar com quem? Com a Alessandra? Oi, professora. Sim, Vocês querem começar enquanto a Paty entra? pode ser. Então, ok. Eu vou abrir aqui a apresentação de vocês também. Aqui. A Patrícia entrou. Entrou. Paty, me escuta? Agora sim. Ótimo. Então, ó, eu vou tirar o meu som e vou fazer a apresentação, tá bom? O que precisar, vocês falem por aqui. Tá bom. Oi, vocês conseguem me ouvir? Ai, é tão estranho não ouvir a voz de vocês. Pode ouvir, Patrícia. Eu desliguei naquela hora só porque eu pensei que ninguém estivesse ouvindo. Quer começar, Carol? Fica à vontade. Eita, Carol. Bom dia, pessoal, primeiramente. E desculpa por não abrir o meu vídeo, é porque o meu celular é um abençoado. E aí ele não ajuda muito. Primeiro slide, né? A gente fez aqui uma apresentaçãozinha breve sobre a disciplina, né? Literatura e Identidade, professora Raquel Martins, e o romance, né? Que é o Torturado. Os integrantes, Ana Carolina e Patrícia. E aí a gente começa fazendo uma pequena volta lá sobre o que o professor explicou para a gente na aula, né? Até onde eu fiquei. Então, ele falava sobre os elementos narrativos, né? Eu faltei 2 aulas, mas os elementos narrativos, né, são o enredo, que é a própria história, os personagens, né, que a colega Cris aí acabou de fazer a apresentação dela, o espaço, o tempo e o narrador, né, que é a pessoa que vai contar a história. Pode passar, professora. Só um minutinho, professora, por favor. Sem problema.
Ah, tá. Aí a gente vai falar aqui sobre o foco narrativo. É só uma imagem mesmo, professora, só para saber sobre o que a gente vai falar. Aí o próximo slide, professora. Aí a gente colocou a pergunta, o que é o foco narrativo, né? O professor deu a explicação dele, só que a gente fez uma com as nossas próprias palavras, né? Que é o que a gente entende por foco narrativo. Entende-se, né, que por alguém, né, que o autor passa a se apresentar no desenvolver de um enredo, né? Ele vai contando a história, se passando pelas personagens, né? É como a gente viu o, o Vieira Júnior, né? Se passou tão bem, né, como a senhora explicou nas outras aulas, que era difícil até a gente saber ou imaginar que estava sendo, que foi escrito por um homem, né? Aí por isso que a gente colocou, tornando-se parte desse todo, né? Se torna uma personagem fixa, até eu posso assim dizer, né, da história. A próxima, professora. Professor, deixa eu só comentar um pouquinho essa parte aí. Isso aí eu ia te falar, a Carol fala aí, senão vai ficar Aí que difícil. voltar. A senhora volta, professora, por favor. É sobre o que é, né? É cada uma das histórias que lemos, ouvimos ou escrevemos é contada por um narrador, né? Seja ela qual for, tanto infantil até a literária, né? Uns exercícios de leitura, assim como na experiência da escrita, que é fundamental para a preocupação do narrador, grosso, né? De modo que podemos distinguir 3 tipos de narrador, que mais à frente a gente irá falar um pouquinho sobre eles, né? Então pode passar. É sobre, né, o observador, né, que é um dos 3, o participante. Acho que eu copiei errado. Não, pode passar, porque acho que era a Patrícia. É isso aí mesmo, Carol, a participante. Doutor, mulher. O narrador onisciente, né, que é aquele que... Ele é o tipo de narrador que conhece toda a história, até mesmo o pensamento dos personagens. E o observador, ele não conhece toda a história, apenas se limita a narrar os fatos à medida que eles acontecem. Assim sendo, o narrador se obtém a qualquer intervenção, ou seja, não é conhecida a ele nenhuma atitude que porventura possa nos adiantar o que ocorrerá. É quase como aquelas fofocas que a gente vê por aí, né? Naquelas pequenas comunidades. O pessoal vê qualquer coisinha lá e aumenta a história. Muitas vezes até coloca final, né? Pode passar. Deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui, professora e Carol e os demais colegas. Falando sobre o narrador participante, né, professora? Achei muito interessante, né, que ele faz uma junção tão boa aí, que é a parte que eu comentei lá em cima, né, que a gente sente, né, que o narrador, ele tá fazendo parte da história mesmo, né, e a gente até acha que é uma mulher, se a senhora não tivesse dito isso, e eu não tinha feito, assim, aquela ligação, né, com o nome da pessoa que escreveu, com tantos relatos aí femininos, que nem a senhora falou no início, né? Se a gente não fizer assim, essa observação assim, bem profunda, a gente não consegue, né, distinguir. Então, o narrador participante aí, no caso da Belonísia, da Bibiana, né, que nem fala aí, é o quê? É quem conta a história, né, e ele sempre está usando a primeira pessoa. O iniciante também, né, que a gente vai explicar mais lá na frente, um pouquinho abaixo aí, né, sabe de tudo e sobre tudo. Né? Chega a parte do texto, do romance, em que a gente pensa, como essa pessoa conhece, né, o outro? Conhece tanto que como é que ela consegue falar sobre a pessoa como se fosse ela, né? Parte também do narrador iniciante, né? Entre as duas irmãs mesmo, né? Elas chegam a ser tão próximas que a gente pensa também nesse tipo de narrador, né? Uma sentindo a dificuldade da outra, mas elas conseguem, né, expressar o sentimento delas. Pode passar, professora. Já passou, né? Eu que estou com lerdeza no slide. Para aí, professora. É porque eu estou olhando aqui no notebook, mas ele é horrível para olhar.
É isso aí. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo, Carol? Tô Eu vou ter que assim. me comunicar contigo, porque com o menino tá difícil. Volta só um pouquinho, professora. Isso. A gente colocou isso aí, professora. Cadê? Narrador participante, narrador iniciante, né? Aí vai entrar, né? Que é o explícito, que eu acho que a Patrícia, É. acho que ela tirou. O explícito e o implícito. Que o explícito vai entrar o protagonista e o testemunha, que eu acho que as colegas já falaram ou vão falar. E o implícito vai entrar o observador e o onisciente, que é o que a Patrícia falou agora há pouco, né? Tudo dentro dos tipos de narrador. E os três aspectos vai entrar dentro deles. Ai, professora, pode falar. Professora, se eu desaparecer, achou, que já começou de novo. Tá caindo toda hora. Pode passar, por favor. Aí a gente colocou, o romance foi dividido em 3 partes, né? No início eu fiquei curiosa para saber por que ele dividiu em 3 partes, né? São 3 narrativas, né, que eles fazem, que ele fez, né, na verdade, dentro do romance, né? Então ele dividiu as 3 narrativas. Foi o fio de corte, narrado pela Bibiana, né? Que é uma das protagonistas, né? E aí o Torto Arado, que é narrado pela Belonísia, e o Rio de Sangue, que é narrado por Santa Rita Pescadeira, né? Que é a entidade. Quer comentar alguma coisa, Carol, sobre isso aí? Não, não. Professora, o fio de corte, né? Eu ficava perguntando por que fio de corte, né? Então, quando a Bibiana entra, né, falando, né, a gente não imagina que ela vai começar a falar sobre uma faca, né? Então, no decorrer da história, a gente vai entendendo que o fio de corte né, sobre a faca, que acontece toda aquela tragédia com elas, né? E aí você consegue ligar, né, a narrativa com o nome. E o Torto Arado, eu fiquei assim um pouco triste na hora que eu lia, né, que a Belonísia comparava, né, a fala dela com o Torto Arado, né, e ela tentava pronunciar e ela não conseguia. Então eu acredito que ela sofria muito nesse momento, né? Ela chega a narrar a parte da história em que ela tentava pronunciar e eu acredito que ela se irritava, ela mesma, assim, com a forma, né, que saía, né, o sussurrar, porque não saía voz, né? Mas ela achava horrível a pronúncia que saía da fala dela. Então, eu acredito que por isso, né, o Torto Arado e também a força que ela tinha, né? A narrativa conta que ela era uma mulher forte, né? Guerreira mesmo, como mostra a história, né? Todas as mulheres aí do romance, né? A gente percebe que são mulheres fortes, né? E o Rio de Sangue, né? Que é narrado pela entidade, né? É algo bem interessante. Eu digo, como assim? Como que uma personagem que é uma entidade, né? Que, vamos falar assim, sobre um espírito, narra uma história. Né? E a gente consegue entender, e a gente entende de uma tal maneira que lá, aqui no Torturado, eu fiquei me perguntando como que a Belonise tinha encontrado aquela faca, né? E aí a resposta vem no Rio de Sangue, né? Quando ela explica, quando ela diz que estava presente, quando ela vê, né, a história acontecendo, e ela vai explicar lá no Rio de Sangue como que ela encontrou aquela faca, né? Porque até enquanto ela estava contando a vida dela, a Belonísia contava a vida dela com Tobias, né? E de repente aparece a faca na história. Eu disse, como assim? Como que essa faca apareceu aqui? Né? E eu fiquei curiosa e acelerando minha leitura para ver se eu conseguia entender. Eu digo, se essa faca, se ninguém me contar como essa faca apareceu aqui, eu vou ficar brava. Mas ainda bem que lá na frente foi explicado. De cabo de marfim, né? Eita, E olha, professor, que interessante. Quando chega lá no final, né? Que ela conta o porquê de toda a história desse fio de corte. Eu digo, oh, gente, era muita pobreza, né? Pensar que uma faca tiraria eles ali né? Que a vozinha pensava, né? Que vendendo.
ou fazendo bom uso da faca em questão financeira, né? Tiraria eles ali ajudaria, né? Financeiramente em alguma coisa. Eu não estou gostando do seu olhar, mas vamos lá. Vai, por favor, mais adiante. Pode ler, Carol. Quando retirei a faca da mala de roupas, junho de 2018, página 9. Olhei para a Belonísia, junho de 2018, página 9. Somente uma das filhas teria a fala e da deglutição prejudicada. Junho de 2018, página 16. A fala da Belonísia, né, professora? Por que a gente grifou a fala dela, né? Essas partes da narrativa? Porque quando ela entra narrando, dizendo, quando retirei a faca da mala de roupas, a gente não entende quem é o narrador, né? E também nos causa uma curiosidade nessa hora, né? Eu digo, como assim? Como que vai começar uma história dessa maneira, né? Então, ela entra narrando. Quando retirei a faca da mala de roupas. Aí, quem é essa pessoa? Aí, mais lá na frente, eu entendo que quando chega nessa parte, né? A Carol até chegou a comentar comigo sobre isso. Olhei para a Belonísia, então a gente entende que é a Bibiana, né? Porque ela já fala sobre o nome delas, né? E aí, então, se olhei para a Belonísia, automaticamente a gente entende que é a Bibiana narrando a história, né? E aí a gente fica na curiosidade de saber quem foi que perdeu a língua, né? E aí, onde é que essa personagem nos causa esse tipo de curiosidade, né? Quando ela chega na página 16 e ela fala, somente uma das filhas teria a fala e a deglutição prejudicada, né? Aí a gente fica, quem foi que perdeu a língua? Quem foi que cortou, né? E quem foi que realmente perdeu? Aí aqui ela ainda deixa a gente curiosa, né? Aí foi onde eu disse lá no dia que o professor estava participando, né? Ele nos causa uma certa aflição até na leitura, né? Na narração da Bibiana eu sentia vontade, assim, de ler. Não vou mentir, no da Belonísia eu fiquei, assim, com menos vontade de terminar, mas ainda continuei curiosa. Mas quando, na narração da Bibiana, eu fiquei muito mais curiosa, fiquei com muito mais vontade de chegar no final do, do romance, né? Aí tem a fala da Belonísia também. Carol? Oi. A faca que no impulso retirei da boca de Bibiana. Junho de 2018, página 78. Fechei os olhos para tentar sentir de novo Maria Cabocla. Ó, professora. Uhum. Junho de 2018, página 130. Aqui, né, é só para a gente ter, né, aqui nos causa uma certeza de que é a Belonísia narrando, né, quando ela fala, porque esse acontecido tinha acontecido entre elas duas, né, Bibiana e Belonísia. Então, nesse trechinho aqui da narrativa da Belonísia, a gente entende, né, que é ela que vai narrar a história a partir daquele momento, né, a página 78, né, em que ela vai contar a mesma história que a Bibiana, na verdade, ela só confirma, né, uma história que a Bibiana narrou lá no início. E uma parte que me causou muita curiosidade, né, na narrativa da Bibiana, da Belonísia, né, eu disse, mas será que essa história vai mudar o sentido aí? Quando ela fala, né, eu senti assim que ela, por ser casada, né, ela sentiu uma certa atração pela Maria Cabocla, né? Aí ela fala, fechei os olhos, né, para tentar sentir de novo Maria Cabocla, né? Lá dentro da história ela vem narrando que ela sentiu o cheiro de água de coco, né, o cheirinho doce da água de coco. E aí eu falei, bora ver onde é que essa história vai parar. E eu ficava tentando, né, entender, ligar, né, esses pensamentos aí que ela tinha, esses sentimentos que ela tinha, com as histórias que a avó dela, né, aparentemente lúcida, ficava falando, contando, e também causava curiosidade nas próprias personagens, né, da história. Né? Eles ficavam querendo saber que tipo de fala era aquela que a avó dela ficava sussurrando, né? Volta e meia pegavam ela sussurrando, né? Comentando sobre alguma coisa. Então aquilo causava curiosidade tanto dentro da história, né, nos personagens, como para quem também estava lendo. Né? E aí, quando eu li esse trechinho, eu fiquei pensando, por que será? Será que aconteceu? O que será que aconteceu, né? Será que... Aí lá na frente ela explica, né? Um pouquinho também sobre isso. Mas eu grifei essa parte, né?
a gente estava conversando a respeito que a história, né, ela retrata ali muita, muita lembrança do campo, né, muita nos remete, né, professora, à atualidade. Então, quando você lê esse trecho, você percebe, né, que é um romance muito atual, que ele traz, né, ele te faz pensar bastante, né, ele te traz a atualidade mesmo, né, que nem a gente encontra dentro do texto, né, o campo, a gente encontra a disputa de terra, a gente encontra as pessoas que até hoje, né, a gente acha que estamos lá no século XXI, mas ele vem falando, explicando que isso vem lá do tempo da escravidão, né? Então, ele vem relatando durante toda a história. Lá do tempo da escravidão, que aconteceu nesse período e que a gente ainda vive isso hoje, né? Então, muito rica, né? A narrativa delas três, se você for fazer uma comparação, é um elo, né? Uma ligação aí da narrativa delas três que você só vai entender mesmo. Professora, eu vou dizer para a senhora, às vezes eu fico com preguiça de ler determinada coisa, mas como é que, meu Deus do céu? Literatura. Isso, que a gente leu, é interessante porque ou a gente lê todo para entender, ou você nem começa a ler, porque você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir entender a história se você não chegar no final. E tem histórias, né, que você escuta e que você consegue, né, discernir ali, eu já sei como é que isso vai acabar, mas essa aqui não, essa aqui causa curiosidade e você vai até o fim. Eu achei interessante, mais pro final ainda, quando a Maria Pescadeira tomou de conta lá da Bibiana. Eu não esperava esse final, não esperava mesmo. Então, é muito interessante. Pode passar. Só uma coisinha, o que me chamou um pouco da atenção, um trecho que eu vi, foi sobre o gerente, né, que era o patrão lá, pegar sempre aquelas pessoas que tinham filhos pequenos, e quando os pais morressem, os filhos queriam assumir. Falei, credo, estão predicando as crianças antes de crescer. Então, obrigada, essa foi nossa apresentação, espero que tenham gostado. Obrigada, meninas. Eu gostei bastante da apresentação de vocês. Eu gostei da interação da turma de vocês durante as aulas, gostei das apresentações de ontem, de hoje. Eu acho que esses elementos de narrativa são novos para vocês. Eu sei disso. E vocês, mesmo assim, com nova nomenclatura, novos conceitos, vocês estão se aperfeiçoando, aprimorando, se esforçando. E como eu disse ontem, o mais importante para mim, vocês leram o livro, vocês conheceram a obra, não pegaram um resumo da internet, vocês entraram em contato com a literatura. Isso para mim já é muito bom. Bom, vocês falaram do foco narrativo. Pode falar, Patrícia. Uma coisa que eu achei interessante foi a gente encontrar, né? Encontrar elementos mesmo que a gente se vê, né? Nem quando a gente fala assim do campo, né? A história toda vem falando sobre a pobreza, sobre a fome, sobre crença, né? Aí ele fala em nomes diferentes, crença, religiosidade, né? Fala muito sobre a morte, né? Então, a morte remete à pobreza, né? Em partes da história, né? Pela luta, né? Pela luta pelo pedaço de terra. E eu fui ver algumas entrevistas, né? Que fizeram com o autor. E uma parte muito interessante, ele fala que o perdão é a possibilidade de recomeçar, né? Ele fala em uma das falas lá da entrevista que fizeram com ele. Perdão é a possibilidade de recomeçar. E a gente encontra. É um pensamento dele, né, do próprio autor, mas que a gente encontra dentro da leitura, né? Quando as irmãs se perdoam, quando em diversas partes há o perdão. A própria Belonísia, né? Ela, com um gênio muito forte ali, ela consegue, né, lidar com o esposo, né? Mesmo ele ficando retraído ali, sabendo que ela também é uma mulher forte, né? E que ela deixa ele perceber que ela não é uma mulher qualquer, não, que ele vai chegar, sentar a mão, que nem o marido da Maria Cabocla fazia, né? Então, quando ele, assim,
o autor fala, né, sobre o perdão, que o perdão é recomeço, né? E uma das perguntas também que eu encontro, assim, fez com que a gente se reconhecesse dentro de certa forma, né? Dentro do romance, né? É quando fazem uma pergunta pessoal a respeito do romance para ele, né? A respeito do que aquele tipo de romance trouxe para ele, né? E que também causou Pati, em mim, eu repete essa acredito pergunta. Pati, que causou em muitas das senhoras. põe o fone perto de você de novo, repete a pergunta que ficou bem baixinha, não ouvi. E agora? Melhorou? Pois é. Fizeram a pergunta para ele, né? O que o romance, né, trazia para ele, assim, uma recordação, uma saudade, né? Que também, que causou em mim, não sei se causou nas colegas, né? Mas eu acredito que sim, que eu já escutei algumas falas que quando as personagens narravam, né, narravam partes da infância, a gente também recorda a infância da gente, né? Para quem já morou no interior, sabe que eu nunca brinquei, né, com boneca feita de palha de milho. Mas eu escutava as histórias do meu pai contando, né? Que as irmãs dele brincava assim, né? Então a história ela remete aí uma lembrança da gente, né? Do campo, das crianças que viveram no campo, né? Aí eu fico perguntando qual será a infância assim que a parte da infância que as meninas mais lembraram? Porque eu lembrei da minha quando eu brincava eu pegava os lençóis da mamãe, nossa, isso faltava causar cascudo. Pegava o lençol e a gente fazia as paredes, né? Com lençol e a gente ia brincar ali, fazendo Eu já casinha. brincava diferente, Patrícia. Peguei as latas de óleo bem antiga, as latas Ah, mesmo. Aí estavam as três colegas minhas, nós ia fazer as casinhas, não tem? Botava os paus em cima das latas, redor, fazia o uhum. quarto, fazia a sala, fazia a cozinha. Eu fazia com o Aí eu lençol da lembro, mamãe. Aí eu fiquei, olha que coisa interessante, né? Como ele também, né, teve essa lembrança, né? Então, apareceu muito sobre ele, eu entendo, né, que apareceu muito sobre ele mesmo, sobre a pessoa, sobre o autor, dentro do texto, mesmo ele dizendo que a parte, né, ele foi de experiências, de conversas que ele teve com outras pessoas, né, então ele foi escrevendo, mas eu consigo perceber que ele também, né, tem uma lembrança boa da infância que ele teve, que ele escreveu também pensando nisso, eu achei muito, muito legal. Perfeito. O que a Patrícia está trazendo para a gente é que o autor ele traz uma memória coletiva. Mesmo que ela não tenha brincado de sabugo de milho, as tias dela brincaram. E a gente encontra muito isso na obra. Eu não vivi no cotidiano, eu não vivi no interior, mas a minha mãe e a minha avó vieram de Sergipe, viveram lá. Então, fatos que ele contou, eu não vivi, Raquel, mas a minha mãe, a minha tia, a minha avó viveram. E é isso que ela está falando, que na literatura, as experiências ancestrais, a gente revive isso também, mesmo que não tenha vivido diretamente. Uma outra coisa importante que você colocou, Patrícia, na sua fala agora, é o processo criativo do autor. Ah, mas ele não viveu aquilo, mas de que experiências ele se valeu para poder escrever o romance? Talvez coisas que ele ouviu, coisas que ele viveu, coisas que ele viu. E essa seleção que ele fez, de certa forma, mostra o que ele acredita, o que ele construiu. Trabalha em favor da economia do romance. O que quer dizer? Como é que ele construiu o romance de forma a convencer? De forma que a Patrícia, aqui em Roraima, se identifique com o romance. Da mesma forma que eu, que nasci em São Paulo e moro aqui em Boa Vista hoje, me identifique com o romance lembrando de coisas que passaram na minha família em Sergipe. Então a gente tem uma identidade assim. Mesmo quem não vive no campo, acaba tendo alguma relação com o campo, né? No nosso país, até a década de 70, a maioria das pessoas moravam no campo. Perfeito. Algum outro comentário, meninas? Perguntas, dúvidas? Eu falo, professora. Eu achei interessante do texto. Eu só uso o nome interessante, porque eu achei interessante mesmo. A gente encontra, né? É um texto místico, ele é realista e ao mesmo tempo assim, ele é bem mágico, porque quando ele começa a falar ali né, das crenças, eu ficava imaginando. Eu sempre tive curiosidade, professora, aqui na universidade, a gente teve
né? Um professor que ele falava muito, assim, sobre candomblé, essas coisas, assim, né? Então, para mim, é um pouco fora da minha realidade, mas me causava curiosidade quando ele começava a falar, né? Então, eu comecei a lembrar dele, dessa parte mística, ele falava muito sobre isso, né? Sobre misticismo. Então, quando eu li a parte em que ele falava que as entidades tomavam conta do corpo dele e tal. Já lá no final, quando tomou conta do corpo da Bibiana, né, eu ficava imaginando como é que é estar dentro de um terreiro, né? Quando eu entendo aí que quando ele fala do terreiro, ele fala, né, sobre essas festas, né, que aconteciam. Então, a gente encontra esses três tipos, né? É místico, ele é realista ao mesmo tempo, né? Conta muito da realidade da escravidão, né? Da realidade, de uma história que se repete, né, na verdade. E deixa eu ver. Uma parte assim que me lembrou muito também o interior, professora. É quando eles falam, né, que a esposa do dono lá da fazenda chegou, né? Mas chegou com o narizinho em pé. Me lembrei muito dos políticos que vão pro interior, assim, né? Chegam com cara de quem ama o pobre, de quem ama a roça, de quem quer o melhor, né? Mas quando você oferece um copo d'água, ou quando ele chega, né? Eu já vi isso, não estou falando de coisas que me contaram, não. Já vi pessoas, né? Antes da pandemia, lavando bem os braços do suor do agricultor, né? Então, isso quando eu comecei a ler, eu fiquei lembrando disso, né? Políticos assim mesmo que sentem nojo, né, de estar no meio, mas que se vê obrigado a estar lá, porque depende do voto, né? E a gente não sabe lidar com essa ferramenta tão importante que é o nosso voto, né? Então, faz uma mistura aí no nosso pensamento, o romance, né? Eu me lembrei muito disso aí. Eu tenho umas fotos aqui que me causam repúdio, assim, de vendo os governadores, os vereadores mesmo, deputados que moravam na frente da casa da minha tia, que bebiam água de coco lá na minha casa, né? Que fizeram, posso usar esse nome e eu tenho fotos, que fizeram parte da minha infância, né? Mas que na verdade era um interesse que eles tinham, né? Eram pessoas interessadas, né? Ali no voto, vou dizer assim, né? Mas eu acredito que quando viravam as portas, fazia como a mulher lá, que eu esqueci o nome da personagem, Cristiane. Cristiane deve lembrar o nome dela certinho aí. Né? Então, são observações, né, que a gente faz, que ao longo da narrativa a gente vem se identificando. Se eu for contar com tanta coisa que me identifica aí dentro do romance, não passa o dia todo, amanhã todinha. Então, o que a Patrícia está falando é que teve uma identidade, ela se identificou. Quando a gente traz literatura e identidade rural, que esse romance representa hoje uma possível identidade do campo, é isso? Exatamente. Até a parte do aborto eles abordam, professora, mas que coisa interessante. Bem construído o texto. Bem Excelente. construído, olha. Bem construído mesmo. Parabéns, Patrícia. Parabéns, Carol. Gostei bastante do trabalho de vocês. Eu acho que para o trabalho escrito você deve manter essa estrutura que vocês fizeram, do trecho, o trecho e comentando, mantenha isso. Mas eu gostei bastante, tá bom? Se a Patrícia não mudou, tá baseada assim em algumas partes lá, né? A gente botou e embaixo comentou sobre a história, primeira pessoa, observação narrador. Certinho, tá? Só o único comentário. Não mudei ainda. Final da tarde ela envia para a senhora. Tá com ela. Tá, o único comentário, meninas, de correção, mas de técnica mesmo de escrita. O P da página é sempre minúsculo, tá? Você colocou lá, por exemplo, P maiúsculo, ponto. é P minúsculo, tá? Eu Pequenininho. também errei, então, Patrícia, lá. Eu coloquei Não tem problema. É coisa pequena, só para corrigir. Conserta lá. Cléo, bora nós? Deixa eu lembrar só uma coisinha aqui que eu achei tão legal. Só mais essa aí, eu vou ficar caladinha. É quando ele fala na página 80, né, que ele da opressão da escravidão sem chicote. É o que a gente vive hoje. Nossa, quando eu encontrei essa frase, eu achei interessante demais. Porque, né, a gente vive isso até hoje, né? Porque a gente não sabe reivindicar, né, na verdade, os nossos direitos. Então, a gente vive numa opressão, né? Numa escravidão, né?
mas que com palavras bonitas e sem um chicote na mão, né, não fica tão visível. Era só esse comentário que eu queria fazer. Mas que é mais perigosa, né, Patrícia? É, Uma submissão cega aos é verdade. políticos, aos religiosos, aos Uhum, maridos, aos chefes. é verdade. É uma submissão cega. E a literatura permite que a gente olhe para isso fora da gente. Na minha opinião, esse é um dos É, grandes papéis da literatura, pensar sobre a nossa vida olhando para a vida dos outros. é verdade. Obrigada, meninas. Cleo, bora nós? Cleo, Oi, você tá com dupla com. senhora Você tá com quem é essa dupla, Cleo? Alessandra. A Alessandra já entrou aqui de novo. Eu acho que essa é a última apresentação que você mandou. Vamos ver se dá certinho aqui, se me disser essa. Eu tinha aberto outra já. Deixa eu fechar as outras apresentações. Eu tô com a apresentação do enredo aberto, do personagem. Peraí. Só para não confundir aqui. Foco narrativo já foi. Acho que é essa. Professora, Eu vou projetar, Cléo, aí você confirma se tá certo, tá? perfeito. Só não vou abrir a câmera também, eu estou trabalhando ali. Tirei só um tempinho para mim poder fazer a minha apresentação. Tudo bem, você pode não precisa abrir imagem, não. Só me vai avisando quando eu vou mudar, quando eu mudo os slides. Tá ok. Alessandra, a internet dela tá ruim, aí tá caindo direto. Mas Tudo vamos bem, lá. então. Você começa e a hora que elas estiverem falando junto, não tem problema, tá? Ok. Tá, primeiramente, bom dia a todos. Nós vamos iniciar nossa apresentação falando dos elementos da narrativa, né, sobre o tempo. Eu, Cleisivane e a Alessandra. Pode passar, professor. Então, né, qual o tempo na literatura? Fiz primeiramente uma pergunta, né? E aí, quando se fala em tempo, logo pensamos no presente, passado e futuro, né? Mas qual o tempo que conhecemos que é respeitado na literatura, né? Então, o tempo na literatura, ele não é cíclico, ou seja, que se repete regularmente cada certo tempo, né? Aquele definido pelas mudanças da natureza. Então, contudo, também não é o tempo histórico que abarca as contradições e as diversas mudanças culturais e sociais. Também não pode dizer que o tempo da literatura é um tempo de sentimentos que cada ser humano vivencia dentro de si, né? E acredita-se que a resposta para essa pergunta, ela se encontra nas permanências e rupturas, também na destruição e construções dos acontecimentos que sucedem, né? Pode passar, professor. E aí a Alessandra vai explicar um pouco sobre essa parte do significado do tempo, né? A gente ficou, bom dia primeiro para vocês. Quando a gente parte do tempo, pensando que é só falar, né? Presente, passado e futuro. O que a narrativa está representando, né? Mas a gente vê que não é bem assim. O tempo está presente do início ao fim da narrativa, pois determina o percurso cronológico, ou seja, o tempo de acontecimento. Tem um papel fundamental nas narrada, havendo dedução. Alessandra? Acho que a internet caiu. Leitura comparada.
todos os elementos, não só o tempo, mas todos os elementos da narrativa, né? O personagem e todos os outros. Então, conforme a gente vai lendo, a gente vai deduzindo, a gente vai deduzindo qual é o tempo que aqueles personagens estavam vivendo, quais eram os personagens e todos os outros elementos. Pode passar, professora. Aí a gente vai para os principais tipos de tempo, né? Eu coloquei aqui os dois principais, que é o cronológico e o psicológico. Eu estava com dúvida nesse tipo psicológico. Eu continuei com o negócio martelando aqui, não entrou muito esse psicológico, não. O cronológico é quando a ordem do tempo segue a ordem do relógio. É marcado por algumas palavras, como ontem, semana, depois, ao meio-dia, etc. A marcação de tempo cronológico não precisa necessariamente aparecer como hora do dia e da semana. Ela pode ser marcada por períodos do dia, manhã, tarde ou do ano, Natal, Carnaval, que indicam um tempo específico. Então, o cronológico é bem fácil a gente entender porque mesmo ele se especifica, né? Quando a gente fala, por exemplo, quando fala aqui períodos do ano, Natal, tá? O Carnaval. Então, quando se aparecesse numa narrativa, foi num dia de Natal, a gente já ia saber que seria no dia 25 de dezembro. Aí aqui vem, a narrativa começar no ano de 1950, por exemplo, só poderá ir para frente como no relógio, 1960, 1970. Então, ele segue esse padrão. Ele começa pelo passado e vai até chegar no presente, mas ele vai seguindo a ordem, ele não volta, ele não fica no passado, presente, volta para o passado. Ele vai seguindo. Aí a gente vai para o psicológico. O psicológico é o tempo que ocorre quando o personagem se encontra sonhando, imaginando, lembrando ou pensando. Trata-se do tempo interior, que ocorre dentro do personagem. Ele é marcado na narrativa através de memórias e lembranças de um personagem, aparecendo como uma digressão ou flashback. A narrativa pode ficar viajando dentro do passado, presente e futuro. Pode começar em 1950, vir para 2000 e voltar para 1900. Então, tem uma parte até que eu mandei para a professora, porque eu não entendi, né? E no meu entender, tem uma frase lá, eu acho que é a Heloísa, que ela fala do passado dela, vai narrando, aí ela assim, nos dias de hoje, é tipo isso, né? Hoje que eu entendo essa palavra, aí eu entendi que seria psicológico, porque ela estava narrando o passado dela, voltou ao presente quando ela fala hoje. Isso não era bem assim, continuou sendo cronológico, aquela frase. Cleo, tu pode continuar. Os dois podem se misturar, Alessandra, como você falou também. Não é tão rígido. O cronológico pode misturar assim com o psicológico, como no trecho que você apresentou. Pois é, por isso que professor. Desculpa interromper vocês. Pode passar agora, professor. Alessandra, Oi. pode fazer, sim. Tu vai começar falando ou tu vai falar as outras? Pode falar. Aqui a gente selecionou algumas partes do texto, né? Do livro. Aqui é a primeira página, né? A página 9, quando começa. Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo encardido, nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã, Belonisa, que estava comigo, era mais nova um ano.
Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho, colhidas na semana anterior. Então, a gente vê o primeiro parágrafo, a gente já vai reduzindo, né? Quando fala em nódoas, a gente já vê nódoas escuras e um nó no meio. E quando fala em terreiro, a gente já vê que elas moravam no interior. Quando a gente fala também ser embrulhada em um pedaço de tecido antigo encardido, a gente já vê a umidade deles. Aí ela localiza o tempo dela. Ela fala que ela tinha 7 anos e a irmã dela era mais nova 1 ano. Então, a irmã dela tinha 6 anos. Aí aqui também fala brincando com bonecas feitas de fibras de milhas colhidas na semana anterior. Então, a gente vai falando também que ele na roça, né? No caso, eles tinham um sítio, e sobreviviam da roça. Eu falo o segundo. Anos depois, viria a sentir remorso por esse dia, por ter deixado minha avó desnorteada aos cantos, se sentindo incapaz de cuidar de qualquer pessoa. A Cleo teve um problema de internet. Quando a gente fala, quando a gente anos depois, a gente já vê a sequência do cronológico, né? Que no anterior, a gente já viu que o tempo cronológico ele vem falando de anos, de semanas, de dias. Então, falando, ele fala anos depois, então ele já dá a marcação do tempo. Explica, Cleo, Foi. o que tu leu. Quer explicar o que tu leu? Meninas, tá bem baixinho o som de vocês agora. Tá bem baixinho. A minha Achei que teve ela a caiu. internet, professora. A internet tá ruim, eu sei, mas não tem problema não, viu? Pode continuar, Alessandra, por enquanto. Acho que ela tá com problema de internet também. Sim. Aí a gente vai para a terceira frase, né? Vi também o suspiro que deu ao abrir nossas bocas quase ao mesmo tempo. Ter que ficar aqui. Há problemas de fala para deglutir. Não tem como plantar. Hoje sei que se diz assim, mas na época nem passava na minha cabeça que tudo aquilo significava. Muito menos na cabeça de meu pai e de minha mãe. Tu quer explicar, Cléo? Tu tá ouvindo? Oi. Quer falar alguma coisa aí na frase? A internet tá caindo. Pode ir falando. Eu já estou na terceira frase já. Então, aqui foi que eu tive a dúvida quando eu para a professora, porque ela narrando, né? E também quando ela narrando, quando ela e a irmã corta a língua e vai ficar no hospital. Aí quando ela fala assim, ficar assim, terá problemas na fala para deglutir. A gente já deduz que isso aí foi o médico que falou para elas, né? Só que naquele tempo ela não entendeu o que significava aquilo, tanto que fala assim, hoje eu sei que é assim, mas na época nem passava na minha cabeça. Então, no meu entender, ela pulou do cronológico para como é que é o nome? Como é que é? Psicológico. Lógico, esqueci. Porque quando ela fala, ela estava falando de uma coisa que já tinha acontecido com ela, né? Aí ela falando, hoje eu sei que se diz assim. Então, ela, pro presente dela, pro estado dela, que
e voltou para o estado de novo, continuando, né? Fala, Bruno, que a Cléo já sumiu. Professora, minha é isso. Repete, Alessandra. A Pode explicação. passar? Alessandra, não estou ouvindo. Meninas, alguém ouviu o que a Alessandra falou? Eu escuto, só que não dá para compreender. Se vocês não estiverem escutando, eu explico de novo. Vai explicar a frase. Não, só queria. É para passar o slide, Alessandra. A gente ouviu parte da apresentação. Parte cortou um pouquinho, mas não precisa voltar porque eu estou vendo que a internet está ruim. Você quer que eu passe o próximo slide ou não? Pode passar, professora. Nossas feridas foram saturadas e permanecemos juntos por mais 2 dias. Saímos com um carregamento de antibióticos e analgésicos nas mãos. Teríamos que voltar dali 2 semanas para retirar os pontos. A minha internet está ruim, mas a da Cléo está pior. A Cléo saiu. Eu vou continuar lendo aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Alessandra. Eu vou continuar lendo, então. Nossas feridas foram suturadas e permanecemos juntas por mais 2 dias. Saímos com um carregamento de antibióticos e analgésicos nas mãos. Teríamos que voltar dali a 2 semanas para retirar os pontos. Então, quando ela fala das feridas, a gente já percebe um pouco que a gente está falando do ambiente do hospital, né? Quando ela fala, teríamos que voltar 2 semanas para retirar os pontos, aí ela já... Como é que eu posso falar? Ela já dá certeza que seria para voltar no hospital, né? Aí a gente vê a presença do tempo cronológico, quando ela fala, permanecemos juntas por mais 2 dias no hospital e que elas teriam que voltar dali a 2 semanas para retirar os pontos. Tá melhor, Cléo? Ó. Pode ir. Pode. Oi, pode falar. Cléo, a Alessandra acabou de ler a citação, ela perguntou se você quer comentar alguma coisa sobre a citação ou não. Não, pode comentar, eu vou ficar com as 2 que a gente combinou lá pro final. Pode ir falando. Alessandra? Estou ouvindo, professora. Você já acabou de ler a citação, acho que agora a Cléo vai encerrar, é isso? Isso, eu vou encerrar. Então, vou continuar. Nos primeiros meses, após perder a língua, fomos tomadas de um sentimento de união que estava embolsado daquele passado de brigas e disputas infantis. A gente vê novamente a presença do tempo cronológico quando ele fala, cita os primeiros meses, né? Então, vai todo o processo, quando a Belonísia corta a língua, que elas começam a ser mais unidas, porque uma tem que traduzir a outra, né? Aí vem a união delas. Aí vamos para a terceira frase. Numa manhã, Dona Ana acordou me chamando de Carmelita, dizendo que iria dar um jeito em tudo, que eu não me preocupasse, que não precisaria mais viajar. Naquela época eu tinha 12 anos e Belonísia se aproximava dos 11. Vi Dona Ana nas manhãs seguintes chamar Belonísia de Carmelita também.
Aqui a gente já vê novamente o tempo cronológico, né? Quando fala numa manhã, a gente já vê que é cedo quando a dona Ana, né? Ela acorda a irmã de Belonisa, que eu até esqueci o nome da irmã dela, chamando ela de Carmelita, né? Aí depois ela também chama Belonísia de Carmelita. Aí ela ainda cita que naquela época eu tinha 12 anos, então ela vai situando o leitor também, né? Ela vai falando a marcação do tempo e a idade que elas tinham. Aí vamos para a última frase. 8 dias depois, Crispina foi encontrada por um coveiro deitada entre os túmulos do cemitério da cidade, incapaz de responder sobre quem era, muito menos onde vivia e o que estava fazendo ali. Aqui ela já vai mais para frente da história, né? Quando as duas irmãs, Crispina e Crispiana, uma começa a ficar meia doida, aí ela é encontrada, né? Ela fica perdida, o pessoal procura ela. Aí quando estão até desistindo, procuraram em um monte de fazenda, em um monte de lugar. Aí ela foi encontrada onde ninguém nem sabia, né? Que era no cemitério. Aí aqui vem a marcação do tempo cronológico, 8 dias depois. Vai, Cleo, pode dar tua participação aí agora. Então, eu vou falar sobre a importância, né, do tempo na literatura. Como ela já mencionou, né, a importância ela também não reside apenas no fato de ser o responsável por definir muitas das ações, né, que acontecem em uma história. O tempo ele também está presente na narração e no discurso dos personagens, né? Então, ele influencia na maneira como os fatos eles são apresentados aos leitores. Não apenas quem escreve, né, mas quem conta ou ouve recorre a essa interação que o tempo proporciona. Interação que essa pode ser quantificada, tipo em séculos, como ela já mencionou, em meses, dias, horas, como nós acabamos de ver, né? Ou mesmo em segundo. Também há quem prefira não delimitar um tempo específico, né, deixando o cargo do seu leitor identificar. Por meio de pista, por exemplo, os costumes, as roupas, os modos de falar. A que tempo aquela história pertence, né? Então, o tempo, na literatura e também nas narrativas, ele é um elemento em processo constante que sofre mutações, né? E influencia de todos os tipos. Né? E para muitos escritores, é o tempo que permite o jogo de transformações e criações. E, com certeza, sem dúvida, é graças a ele que diversas obras são eternizadas. Mas não há quem se negar, tipo, apesar de querer ser eterno, muitas das vezes o tempo ele é considerado provisório, né? Até porque ele não existe conceito que defina assim integramente. Eu acho que mais ou menos isso no nosso trabalho, né? A gente trouxe mais em questão do tempo, a Alessandra trouxe mais parte do texto e a gente consegue entender. É isso, professora. Obrigada, meninas. Eu sei que a internet estava bem ruim, isso atrapalhou a apresentação de vocês, eu vou levar isso em consideração. Mas vocês fizeram um trabalho de acordo com o que eu pedi, com o que eu queria, analisando trechos do livro e mostrando como é que o tempo se apresenta. Então, nesse sentido, eu estou muito satisfeita, tá bom? Alguma colega tem alguma consideração, alguma pergunta? Bom, eu vou interromper aqui a gravação rapidinho, porque para não ficar muito longo, eu consegui subir no YouTube.